Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje, gente, em respeito à Sexta-feira Santa, eu decidi trazer uma leitura de mesa aberta para a espiritualidade, tá bom? Não sei exatamente o que a espiritualidade quer conversar com vocês, mas vou deixar aqui o tema livre, não teremos montinho, tá bom? Lembrando, né, pessoal, é uma leitura coletiva, a espiritualidade vai conversar com um grupo muito específico de pessoas, então se algo não ressoar para você, se não fizer sentido, eu peço apenas que você desconsidere, tá certo? Hoje, especialmente, eu sei que a espiritualidade tem uma mensagem com destinatários certos, tá bom? Esclarecido isso, vamos começar? Então, primeiro eu vou abrir aqui este oráculo, tá? Para ver mais ou menos o tema que a espiritualidade quer conversar com vocês. E depois eu vou abrir o tarô do Osho para complementarmos a leitura, tá certo? E como vocês estão? Tá tudo bem? Estão se preparando aí para Páscoa? Espero que esteja mesmo tudo em paz com vocês. Que aproveitem também para descansar nesse feriado. Então vamos ver aqui. Fundo do poço. Eita lá! O que a espiritualidade quer falar com essa carta? Olha, neste oráculo, essa carta aqui de fundo do poço fala daquelas situações que, assim, a gente não sabe mais o que fazer. Então, o que essa carta recomenda? Recomenda a gente simplesmente deixar fluir as coisas. Se não tem mais o que fazer, se você já tentou de tudo e parece que não tem resposta, parece que as coisas não mudam, então fique mais quietinho ou mais quietinha, observando, juntando energia, isso é muito importante, tá? Porque quando nós estamos preocupados ou mesmo angustiados com alguma situação, a tendência é a gente ficar muito agitado, né? Às vezes vai para um lado, vai para o outro, fica pensando, né? Às vezes de maneira repetida determinados assuntos, remoendo, revisando as coisas, nos sobrecarregando e perdendo energia por consequência, tá? Então essa cartinha aqui fala, se por acaso você está passando por alguma situação que você não vê saída, você não sabe o que fazer, você já tentou muito várias coisas, ou simplesmente não tentou porque não sabe o que fazer de fato, dê um tempo. Né? Essa carta aqui fala um pouco de resignação, sabe? De se você não sabe o que fazer, fica quietinho, fica quietinha. Deixa o fluxo seguir o ritmo dele, tá? Eu sei que é um pouco difícil, mas neste momento aceite como as coisas estão, simplesmente. Às vezes você não vai nem precisar fazer esforço, às vezes a ajuda vem de fora, ou às vezes as coisas se resolvem por elas mesmas, tá bom? Ou como eu disse, né, fica um pouco mais quietinho ou quietinha para juntar energia, porque eu sinto aqui que muitos podem, né, estar mais desgastados ou desgastadas, porque já gastaram muita energia. Aqui com o tarô do Osho, a primeira carta que saiu, voltando-se para dentro, tá? Percebem, né, que atrás dessa mulher existem muitas pessoas, né, sombras em formatos de pessoas atrás dela. Isso me diz, né, que muitos que estão aqui nessa leitura podem estar sendo assombrados por muitos pensamentos ou muitos temores, muitos medos. Então isso confirma, né, junto aqui com essa carta do oráculo, para que você fique mais quieto, mais sereno, tentando acalmar esse turbilhão aqui que está dentro de você, tá bom? Os amantes, condicionamento, amistosidade e confiança.
que o tarô tá falando, gente? Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui com essas 5 cartinhas do tarô. Olha, neste momento, que às vezes você pode estar, né, mais agitado, agitada, ansiosa, ou muito preocupado, né? Já saímos aqui com essa cartinha voltando-se para dentro. A espiritualidade está falando o seguinte, né? Se por acaso você está, né, vivendo algum tipo de impasse, muitas vezes emocional, tá? Falo emocional por conta aqui da carta a vistosidade, que seria um 2 de copas, e a carta 4 aqui seria um 4 de copas, tá? E essa carta também aqui é de copas. Por isso que eu falei que o que eu vejo aqui é um impasse emocional para a maioria das pessoas, tá bom? Eu sinto aqui na mesa que alguns que estão aqui podem ficar na dúvida se vão, se ficam, se deixam ir embora ou se lutam para que algo permaneça na sua vida. A carta dos amantes me traz essa dúvida, né, do que fazer daqui para frente. E eu vejo que como temos aqui né, duas figuras aqui e duas árvores aqui, isso me diz que é algo que ou é 8 ou é 80, sabe? E aí o que a espiritualidade está falando? Olha, primeiro você precisa reconhecer a sua própria força, tá? Saímos aqui com a carta do condicionamento, que seria, na verdade, a carta do diabo, tá bom? Só que nesse tarô aqui do Osho, ele conta uma historinha a respeito dessa carta, né, desse condicionamento. O que quer dizer, né? A historinha fala de um leão que cresceu junto com ovelhas, só conheceu ovelhas a vida dele inteira, e aí então o leão cresceu acreditando que era uma ovelha, certo? Chegou um certo momento, depois, né, de passar por uma N situações, o leão começou a perceber que ele não era uma ovelha. Ele era muito mais forte do que as ovelhas. Então, essa carta traz, né, o condicionamento do quê? De às vezes a gente acreditar numa ideia sobre nós mesmos ou nós mesmas, tá bom? E a gente não perceber o nosso próprio poder ou o nosso próprio valor. Às vezes, né, por questão de criação na família ou por crenças, né, que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida, nós acabamos nos limitando, acreditando que as coisas devem seguir um rumo, quando na verdade não é exatamente isso que a gente quer fazer da vida. Então, essa cartinha aqui me fala muito disso, né? Às vezes as pessoas estão acreditando que você tem que seguir esse fluxo aqui de ovelhas, quando na verdade a sua natureza, a sua essência pede uma coisa completamente diferente, né? Ovelhas são completamente diferentes de leões, não é erro em nenhuma das duas figuras. As ovelhas têm vida de ovelhas, os leões têm vida de leões, e tudo bem, tá certo? Mas o que é mais importante que a espiritualidade está me trazendo é você reconhecer o seu poder, a sua coragem, a sua potência, tá bom? O que mais aqui que a espiritualidade fala, tá? Independente aqui da situação, né, que você pode estar aqui oscilando entre um lado ou o outro, 8 ou 80, deixo ficar ou vou embora, né? Ou deixo ir embora. O mais importante é você trabalhar também a sua confiança, né? Reconhecendo o seu poder, você vai conseguir também ter confiança suficiente para fazer os movimentos que você sabe que precisa fazer, tá? Mesmo que for ser um salto no escuro, pular de um lugar que você não sabe aonde você vai parar. Mas você precisa, né, desenvolver primeiro a sua autoconfiança para depois conseguir confiar em coisas externas, em outras pessoas, em outras situações. Primeiro você precisa enxergar aqui esse leãozão, essa leoa que mora dentro de você, tá bom? E o que eu tô vendo aqui, se por acaso, né, nessa situação aqui que tá na mesa, você tá trazendo, né, uma questão mais de relacionamento, porque saímos com amantes e a carta 2 de copas, que seria aqui a amistosidade, a espiritualidade está falando assim: olhe primeiro para você.
Eu sei que pode existir muitos fatores, né, que estão aqui circulando ao seu redor, mas olhe para você primeiro, veja o que realmente você deseja da sua vida. Muito cuidado, né, com crenças limitantes, né, lembra dos condicionamentos. Se veja, né, como essa potência e pergunte para essa potência o que que ela quer, tá bom? Tô sentindo aqui a necessidade de abrir um pouco mais de cartas, tá bom? Mas lembrando, né, gente, esse movimento aqui que a espiritualidade está falando vai necessitar aqui se voltar para dentro, tá? E se por acaso, né, algumas coisas não tiverem solução, né, ou tiver difícil para resolver, lembra da carta do oráculo, do fundo do poço. Se não tem o que fazer, deixa seguir o fluxo. Tá? Às vezes tem coisas que a gente não precisa fazer nada, as coisas se resolvem, tá bom? A cura. Acho tão bonita essa carta. Isolamento glacial. E participação. O que mais que a espiritualidade está falando, gente? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, existem muitas questões internas que precisam ser revisitadas, serem curadas, tá? Acho que vocês conseguem ver aí, né, que temos duas mãozinhas. Uma mãozinha aqui está em cima do abdômen dessa pessoa e outra mãozinha aqui na cabeça, né? Então isso me diz, gente, que essa mãozinha aqui em cima do abdômen está me indicando que é necessário curar alguns aspectos, principalmente relacionados com a sua ideia de eu posso. Então é a ideia do seu próprio poder. Lembra do leãozão e da leoa? Então é muito importante você começar a reconhecer a sua potência, tá bom? Essa região aqui do abdômen me fala muito da questão do eu posso, do que eu consigo fazer as coisas, e também fala também de vínculos sociais, tá? É uma região na qual a gente estabelece muito a nossa ligação energética com outras pessoas também, tá bom? E essa mãozinha aqui na cabeça dessa pessoa me diz que muitos precisam, né, olhar mais atentamente para os próprios pensamentos, tá bom? Eu vejo aqui que alguns podem estar com excesso de pensamentos, combina muito bem com essa carta, lembram, né, das sombras aqui, falando, às vezes atrapalhando, né, essa moça aqui, essa pessoa. Então isso me diz que essa mãozinha aqui está indicando, né, da importância de você rever os seus pensamentos, tentar tirar o foco de algumas coisas que estão te perturbando, tá? Pelo fato dessa mãozinha estar aqui em cima dessa cabeça e por termos essa carta com muitas sombras, isso me diz que alguns podem estar, inclusive, com dificuldade para dormir, devido ao excesso de pensamento, ao excesso de preocupação, tá bom? E essa florzinha aqui, bem no centro do peito dessa pessoa, né? Parece até uma ilustração de um chakra, na verdade. Isso me diz que é muito importante, né? Aos pouquinhos você ir desenvolvendo o seu auto-amor, tá bom? Se você não estiver se sentindo bem com você mesmo ou com você mesma, fica também difícil, né, amar uma outra pessoa, amar uma outra situação, tá bom? Então, concentre-se bastante aqui no seu chakra cardíaco. Se você gostar de usar pedrinhas, né? Pedrinhas no bom sentido, né? Por exemplo, um quartzo rosa pode te ajudar, tá bom? Ou um quartzo verde também pode te ajudar, né? Colocando em cima dessa região do peito, né? Concentrando, tentando focar a energia. Se caso você não tiver pedrinhas, mas gosta de trabalhar com visualização, se visualize, né? Recebendo uma luz cor-de-rosa em você, ou então uma luz verde, verde esmeralda, né, para fazer essas curas internas que você precisa. Se caso você tiver dificuldade de trabalhar com visualização, coloque a sua mão na região do peito e faça uma prece. Prece para quem você quiser, para qual divindade você quiser, qual divindade você sentir mais afinidade. Isso vai ajudar também a acalmar o seu coraçãozinho,
tá bom? Eu vejo aqui que alguns podem sim estar se sentindo muito sozinhos, ou sabe aquela situação de eu não sei em quem eu posso confiar, eu não sei para quem recorrer? Não fique nesse isolamento aqui, tá? Eu sei que às vezes a sensação que dá é assim, ninguém pode me ajudar, né? A gente chegou aqui no fundo do poço, mas a espiritualidade está falando que não é bem assim não, tá? Permita que as pessoas também participem mais da sua vida. Eu vejo que você tem uma boa rede de sociabilidade, né? Quando fala aqui de participação. Isso daqui seria um 4 de paus, tá? 4 de paus me fala também de uma questão de estrutura ou mesmo de família. Então eu vejo sim que você tem uma boa rede social e algumas pessoas que você pode considerar da sua família, pode ser parente de sangue, como pode ser amigos que você considera da sua família, estão dispostos a te ajudar. Só que essas pessoas podem não saber o que está acontecendo com você. Porque muitas vezes, por se sentir, né, às vezes até com um sentimento de impotência ou um sentimento de incompreensão, vocês podem acabar se isolando demais e acabar sofrendo muito quando, na verdade, vocês têm pessoas que querem te apoiar, que querem te ajudar. Tá bom? Então não se isolem, tome muito cuidado com esse tipo aqui de energia, tá bom? Isso não vai ser bom para vocês, tá? O fardo, orientação e vidas passadas. Tá. O que mais aqui que o tarot tá falando? Olha, fala aqui de fardo, né? Mas daqui seria um 6 de espadas. Então, isso me diz que vocês podem sim estar carregando alguns excessos na sua vida e que é possível sim cortar esses fardos que você está carregando, tá bom? Alguns aqui, a espiritualidade até fala, olha, se você tem possibilidade de ir para outro lugar, mudar um pouco a sua vida, faça esse tipo de mudança por você, não tenha medo, tá bom? Isso vai te ajudar a se libertar de algumas crenças, se libertar de alguns fardos, se libertar de situações que muitas vezes estão sendo opressoras na sua vida, tá bom? Essa carta aqui me fala também que a espiritualidade está ao seu lado, além, né, das pessoas próximas a você, a espiritualidade está ao seu lado. Vocês veem que tem um anjo aqui? Peça ajuda para a sua espiritualidade, tá bom? Não hesite em solicitar ajuda. Se por acaso você me disser, Marcelo, eu não consigo confiar em ninguém neste momento, então confie na espiritualidade que te acompanha, o seu anjo da guarda, o que for. Mas peça ajuda, porque eles estão aqui por perto e muitas vezes eles estão esperando para que você peça ajuda. Porque eles não sabem exatamente, né, se você está dando conta ou não, mesmo que você esteja sofrendo, tá bom? E essa carta aqui, para finalizar, me diz, né, que algumas coisas que estão acontecendo neste momento pode ser sim um resgate em relação a essa vida que você está tendo agora, como pode ser também um resgate de alguma outra vida. Alguns vínculos, né, já foram estabelecidos em outras vivências, mas não se sinta culpado, nem culpada pelo que está acontecendo, tá bom? Só a espiritualidade está mencionando essa questão aqui de vidas passadas para que você entenda como algumas coisas acabaram desembocando na situação em que você está agora. Mas isso não significa que você tenha culpa nessa história. Isso só significa que houve algum tipo de situação no passado e foi acordado que nessa vida você poderia reviver aquela situação para que desse uma outro tipo de saída ou para que você pudesse, né, experienciar aquilo que na outra vida não foi tão bacana para você. Às vezes você passou por uma situação na outra vida e você pensou, puxa vida, né? Por que não fiz diferente? Então, nessa vida, você está tendo essa oportunidade. Não significa que você tem que acertar 100% e não significa que você tenha culpa, tá bom? Entenda a vida como uma escola. Às vezes a gente refaz algumas provas, alguns testes, só mesmo para que a gente tenha conhecimento da nossa própria força, da nossa sabedoria e da nossa maturidade, tá bom?
Então, não desanime. Muito importante, a espiritualidade está com você e ela confia muito em você, porque ela te vê como esse leãozão aqui, como essa grande leoa. Então, acredite no seu poder, acredite na sua capacidade de dar a volta por cima, de conseguir resolver as coisas. Mas, como essa carta do oráculo disse, se neste momento está muito difícil para você, fique quietinho, fique quietinha, não adianta ficar se debatendo. Não se isole. O ficar quietinha é simplesmente não ficar sapateando desesperado ou desesperada, tá? Não se isole. Peça ajuda, tá bom? Para quem você achar que é possível pedir ajuda, ou a sua espiritualidade, ou pessoas próximas que você considera da sua família. E confie. Confie, porque tudo vai dar certo, sim, tá bom? Não vejo nada de catastrófico aqui nas cartas, não. É mais uma questão de você reconhecer o seu próprio poder. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, esta aqui foi a mensagem, né, que apareceu na mesa aqui, que a espiritualidade quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo. Às vezes tem alguém que está precisando desse tipo de mensagem. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês e uma ótima Páscoa, né? Domingo teremos vídeo normal, tá certinho? Muito obrigada. Tchau, tchau.